Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no texto de 1 Timóteo, capítulo 6. Diz a palavra do Senhor: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Até aqui, irmãos. Essa palavra é uma palavra bem forte. Paulo estava dando instrução para o seu pupilo, para o seu discípulo amado, Timóteo, acerca da igreja, de como Timóteo deveria lidar com os diversos grupos dentro da igreja. E agora ele chega num momento crucial da sua carta, dessa primeira carta que ele escreve a Timóteo, falando sobre a questão do serviço ao Senhor, né, e servir aqueles que estão sob o jugo de escravidão. Também fala sobre a questão financeira. É certo que essa relação trabalho, finanças, é uma coisa que a Bíblia trata muito, com muita exaustão, porque é uma relação que existe desde o princípio. Lá desde quando Gênesis, né, quando tudo começou e o homem precisou, passou a ter que lavrar a terra para poder comer do fruto da terra, né? Então, a partir daí começou uma relação de trabalho do homem e o trabalho. E depois essas relações foram sendo aperfeiçoadas ou não, né? E essas relações hoje se tornaram as relações que nós temos, relações trabalhísticas, né? Então, hoje todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem o seu emprego, tem a sua função, a sua carreira, enfim, e trabalha no dia a dia para ganhar o seu pão. E Paulo, naquela época, não era diferente. Ele recebe, então, as informações de que a igreja precisaria de instruções específicas acerca dessa área, e ele passa a instruir Timóteo acerca desse assunto específico. Ele começa dizendo que todos aqueles que estão sob o jugo de escravidão, eles não têm que se rebelar contra o seu Senhor. Na verdade, havia um consenso naquela época, né, de que eles deveriam trabalhar e deveriam servir ao seu Senhor de todo o seu coração. Então, todos os escravos deveriam continuar trabalhando, servindo ao seu Senhor com excelência, fazendo isso com todo respeito. E se o seu Senhor fosse convertido, se fosse irmão, os seus escravos não deveriam se aproveitar dessa situação por ser irmão e não confundir as coisas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Trabalho é trabalho e as coisas precisariam ser bem conversadas nas relações de trabalho para que não misturasse com a igreja. Infelizmente, hoje em dia acontecem muitas situações. Eu já
passei por algumas situações no ministério pastoral em que a gente quis ajudar uma pessoa e aí a gente envolveu essa pessoa numa relação de trabalho junto com a nossa organização e isso deu ruim, infelizmente, porque a pessoa ela misturou as coisas. Então, trabalho é trabalho e a relação igreja, a relação entre irmãos é uma coisa completamente diferente. Então, o que Paulo estava instruindo a Timóteo é não deixe que as pessoas misturem essas coisas. Tá? Então, trabalho é trabalho. Se você vai ajudar alguém, sabe o que é melhor fazer? Ajuda essa pessoa. Ajuda como? De repente não é dando o emprego para ela, de repente é dando o pão mesmo, de repente é você dando o dinheiro ou a ajuda que a pessoa está precisando. Sabe por quê? De repente você está atraindo um problema para si quando você está contratando uma pessoa para ajudá-la. Então, isso a gente conversou bastante sobre essa questão no curso de liderança, né? Às vezes a gente confunde um pouco essas relações e aí a gente acaba misturando as coisas, né? Confundindo as relações patrão-empregado e irmão da igreja, né? Tá? Então, isso precisa estar bem claro, precisa estar bem definido, os parâmetros precisam estar bem definidos entre o patrão, entre o empregado, para que não haja nenhum tipo de confusão. E isso precisa ser ensinado dentro da igreja. O Timóteo, ele tinha essa responsabilidade de passar esse ensinamento dentro da igreja. Logo depois, Paulo fala sobre a questão do amor ao dinheiro, né? E aí vem falando sobre a questão das falsas doutrinas, né? A questão de que a pessoa entende errado e entende que a piedade é fonte de lucro. E eu quero falar uma coisa aqui muito séria com vocês. Muita gente entende que a igreja é fonte de lucro. Infelizmente, a piedade, a fé das pessoas é uma fonte de lucro. Muita gente entende assim, muita gente olha o mercado gospel, por exemplo, como um mercado, apenas como um nicho de mercado. Olha as coisas como as pessoas como simples objetos, simples compradores. Olham para esse grupo de pessoas chamado evangélico, né? E aí chama agora de moda evangélica, isso, aquilo, tá? Então tem grupos de pessoas para todo tipo, né? Então tem sim esse nicho de mercado e tal, que nós precisamos até abençoar as pessoas que produzem para esse tipo de mercado, não vejo problema nesse sentido. A grande questão é a pessoa olhar a piedade, a fé, como um objeto de lucro por si somente. Então é a pessoa se aproveitar da situação da igreja, do ambiente da igreja, para obtenção de lucro. E isso é muito triste. Existem pessoas que pensam assim, são gananciosas, são pessoas privados da verdade, como diz aqui, né? Têm a mente corrompida, eles estão mais interessados em brigas, facções, dissensões, na inveja, suspeitas malignas, enfim, eles não estão interessados no verdadeiro Evangelho de Cristo e transformam o Evangelho de Cristo numa mercadoria. E isso, infelizmente, tem no nosso meio, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos quanto a isso. Agora, Paulo fala num contexto aqui, né, um pouquinho antes, né, no texto de ontem, nós falamos sobre a questão do salário do pastor. E aí, logo em seguida, ele fala sobre a questão do amor ao dinheiro. Então, será que tem alguma relação com a questão salarial do pastor e essa questão do presbítero receber o salário e essa questão do amor ao dinheiro? Tem tudo a ver, meus irmãos, tem tudo a ver. Por quê? Porque a igreja em si, ela não é fonte de lucro para o pastor. Enquanto, sim, existem muitas igrejas que pagam uma porcentagem do dízimo para o pastor, pagam uma porcentagem das arrecadações, enfim, muitas igrejas funcionam dessa forma, como uma forma de incentivar o aumento das contribuições e uma forma também de incentivar o pastor e manter o pastor. No entanto, isso não deve ser visto como uma maneira de fonte de lucro.
É isso que, aí que está o problema, né? Isso deve ser visto como uma manutenção, como um salário, como um pagamento do salário do pastor e não como fonte de lucro. Quando essa visão muda, a pessoa ela passa a olhar o dinheiro por si somente. E o dinheiro, ele tem a força de um Deus. Então é isso que Jesus disse, que não é possível servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Então não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir o Deus dinheiro e o Deus, nosso Deus dos céus. Por isso, nós precisamos entender que a igreja, ela é uma comunidade orgânica, viva. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm buscar auxílio para a sua vida espiritual, vêm buscar ajuda, crescimento, vêm buscar salvação para suas almas. Não é o lugar onde as pessoas devem buscar fonte de lucro. Então, muita gente foi por esse caminho e muita gente se desviou dos caminhos do Senhor por causa do amor ao dinheiro. E aqui Paulo fala assim, né? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. As pessoas que não entendem que a piedade ela gera um contentamento dentro de nós, é algo assim extraordinário, né? Elas passam a olhar para a igreja como sendo uma fonte de lucro, como sendo um lugar onde dá bastante dinheiro. Já ouvi muita gente falando isso. Eu quero ser pastor, porque pastor dá dinheiro. Gente, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O que dá dinheiro, né, e é isso que a palavra está falando aqui, é contentamento. É você viver contente com o que você tem. O contentamento é o segredo para você ter uma vida piedosa, né? E para você entender que não é o trabalho ministerial que vai gerar lucro. Na verdade, todos os trabalhos vão gerar lucro, e se você for contente em qualquer função que você exercer, você vai ter lucro, você vai ter uma vida piedosa. Então, uma vida piedosa com contentamento, essa sim é grande fonte de lucro. O segredo está no contentamento. O segredo está em você ser contente com aquilo que você tem. Aí vem outro grande segredo também. Tem gente que descansa, né? E aí fala assim, não, eu não quero crescer, tudo bem, não, porque eu não posso buscar o dinheiro, então tá bom do jeito que tá, e aí se contenta com uma merrequinha, tá? Desculpa. Então, não é bem assim também. Então, você pode estabelecer alvos, você pode estabelecer prioridades para a sua vida, desenhar projetos. Eu tenho certeza que é da vontade de Deus isso, né? Fazer planos de crescimento. No entanto, não é olhar para a igreja como fonte de lucro. A igreja é o lugar onde as pessoas vêm para buscar salvação para suas almas, não um lugar onde as pessoas devem buscar lucro, tá certo? Mas tem igrejas suntuosas, com templos que abastados, com cheio de ouro, não sei o quê. Cada um no seu contexto. Eu não estou aqui para falar mal dessas igrejas. Existem igrejas que têm um poder aquisitivo muito grande por causa dos membros da igreja que contribuem generosamente, e elas podem fazer esse tipo de comprometimento aí, né, de fazer um templo suntuoso. Que Deus abençoe essas igrejas. Agora, as igrejas que não têm condições, que não se sintam menos por isso, mas que sejam contentes e que coloquem a sua verdadeira piedade em prática, né, entendendo que Deus ele não vai deixar que a gente leve nada daqui para o próximo plano, né? Para a eternidade. Então, tudo que a gente vê aqui vai ficar por aqui, né? Então, nós viemos sem nada a este mundo e vamos voltar sem nada, é isso que o texto diz. O amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão do dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa que fala muito alto, principalmente no ambiente da igreja. Por isso, Paulo teve esse cuidado de falar com Timóteo sobre esse assunto, um assunto bem delicado, mas precisa ser tratado dentro da igreja e precisa ser tratado com responsabilidade, precisa ser ensinado. As pessoas também precisam ser ensinadas a ser prósperas. Isso é verdade, porque a Bíblia trata a prosperidade com uma naturalidade incrível, gente. São mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro na Bíblia. Ou seja, nenhum outro assunto é mais falado do que o dinheiro na Bíblia. Por isso tem tal importância a gente falar sobre dinheiro, falar sobre a questão das contribuições, falar sobre prosperidade dentro da igreja. Porque é da vontade de Deus que o povo dele prospere. É da vontade de Deus que o seu povo, que a sua igreja, seja uma igreja próspera. E por isso nós precisamos falar sobre a questão da prosperidade. No entanto, nós precisamos entender que não é na igreja que a gente vai obter lucro, fonte de lucro, né? Mas é nos outros ambientes de trabalho que a gente vai desenvolver tudo isso para que a cidade cresça, para que os homens e as mulheres prosperem e a igreja também seja uma igreja próspera. Toma cuidado, porque algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Paulo dá essa instrução para Timóteo, para que ele fique de olho bem aberto, para que ele não se enverede por esse caminho, né? Para que ele não vá por esse caminho, que é um caminho muito perigoso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Amém? Que você possa ser uma pessoa próspera, que no dia de hoje você experimente a prosperidade de Deus alcançando a sua vida e que nós possamos também amar a Deus sobre todas as coisas, ser contentes com tudo que temos e somos, entendendo que a piedade com contentamento é o grande segredo para uma vida cristã de satisfação. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por essa palavra e eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, para que sejam pessoas prósperas, para que sejam pessoas cheias de paz, para que o Senhor abençoe abundantemente tudo que eles fizerem. E eu oro a Deus para que o nosso dia seja guiado, direcionado por Ti, tenhamos muita saúde, força, determinação e muita paz para podermos cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Obrigado por esse dia, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas do seu círculo de relacionamento e eu acredito que nós vamos montar aqui um exército de pessoas que vão estudar mais a palavra de Deus, que vão ler a palavra de Deus com a mente mais aberta e vão também conquistar a paz e a prosperidade de Deus para as vidas de cada um, né? E a igreja do Senhor vai ser abençoada. Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo junto, tchau, até mais.